Quero nesse exato momento refletir sobre o tema oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Isso soa como um imperativo, uma ordenança, uma exigência, uma reivindicação. Orai sem cessar, uma ordem. Orai sem cessar. E como quando todos entendem que orar é uma fala do homem para com Deus, então, para com a divindade, então começamos a pensar, será que o que será que o Paulo quis dizer com orar sem cessar? Será que ele quis dizer fiquem falando o tempo todo com Deus? Já sabemos que a oração não só se faz de joelhos nem de olhos fechados apenas. Mas ele disse orar sem cessar. Então pode-se pensar que tem que ficar falando com a boca o tempo todo. Já sabemos que a oração não só se faz com a boca falando, mas se faz com o pensamento. Então está querendo dizer que falar com Deus com o pensamento o tempo todo, falar sem parar. Será que é isso? Quando a gente examina profundamente as escrituras, a gente vê que não. Que aqui é o fechamento da doutrina do Novo Testamento de Cristo. Como em João 4, 24, ele disse, Deus, em 23 ele diz, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. No versículo 24 ele diz, Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então vamos entender o seguinte, que isso aqui está falando da adoração, a maneira de se adorar a Deus, que é com a vida, é orar ao Senhor, oramos com a nossa vida a Deus, com o que fazemos, com o que pensamos, como Paulo falou em 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, destruindo sofismas e baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O pensamento está cativo à obediência de Cristo. Nós temos consciência de Cristo. Então, quando vemos o seguinte, em Atos 17, 28 está escrito, o apóstolo Paulo fala, pois que em Deus, falando sobre Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, se eu penso que eu existo em Deus, eu já estou orando, esta é uma oração. Se eu tenho consciência de que o que eu faço é em Deus, esta é uma oração. E que eu me movo em Deus, qualquer coisa que eu faça que se possa imaginar aí na vida, qualquer coisa que se imagine, que você possa imaginar fazer aí, comer, conversar, fazer as coisas comuns do fisiológica, físicas, é uma oração a Deus, é isso que Paulo está querendo dizer, porque nele vivemos. Orar sem cessar é fazer tudo em Deus e para Deus, é pensar em Deus, pensar, não que esteja pensando em Deus como objeto da imaginação, estou imaginando Deus, mas os pensamentos pensarem em Deus, acontecerem em Deus, fazer os pensamentos acontecerem em Deus, é ter essa consciência de que os nossos pensamentos acontecem em Deus, é com essa consciência de que estamos na presença de Deus, que Deus está em nós e nós estamos nele, que Deus está em nós e nós estamos nele, é que nós vamos entender que estamos orando sem cessar. Deus está em nós, naquele que crê em Cristo. E nós estamos nele, em Cristo, em Deus. Que Deus é Cristo. Estamos em Deus, em Cristo. Então assim temos consciência de que oramos sem cessar. Não é mais um ritual religioso.
Todo lugar, se passar em cada esquina, você vê as denominações chamadas igrejas, porque a igreja somos nós, aquilo lá não é igreja. A igreja sou eu, a igreja é você que crê em Cristo. Que a igreja é o corpo de Cristo, não é parede, não é templo, feito por mão de homens, não é casas. Então, vemos o seguinte, vemos pessoas sempre abrindo a boca para fazer oratórios, fazer conversas, supostas conversas com Deus. Mas será que é isso que é o propósito divino? Todo lugar está cheio disso. Estamos vendo o seguinte, que orar sem Deus quer que oremos sem cessar, que temos consciência de que estamos diante dele, que estamos nele e que o que fazemos é nele, que nos movemos nele, existimos nele, que nele nos movemos e existimos e que nele vivemos. Você não escapa de Deus. O salmista Davi disse: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, da tua presença? Então estamos em Deus, estamos na presença de Deus. É como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Estamos perante Deus. Estamos perante Deus, estamos nele. E nele vivemos e nos movemos, existimos. Esse nele viver, esse nele se mover e esse nele existir é que é a verdadeira adoração. E é em espírito e em verdade. E é sem cessar. Assim que meditemos nessas palavras, meditemos e fujamos das correntes religiosas, dos rituais religiosos, que só prendem as pessoas para uma pequenez de pensamento, uma visão pequena. Mas para libertar isso, fujamos disso, dessas garras da religião, para seguirmos a liberdade de Cristo, de viver para Cristo, de viver em Cristo, a vida de Cristo, que é a vida eterna. Como ele disse em João 10, 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. E ninguém e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Assim entendamos isto. Oremos sem cessar. Continuemos, ainda adentremos nesse mundo de orar sem cessar, nos movendo em Deus, existindo em Deus, conscientes que nos movemos em Deus, existimos em Deus e vivemos em Deus. Que Deus abençoe você com tudo, todos que ouviram essa mensagem.